Vamos lá. Desculpe aí as pernas. Pois bem, aqui YouTube, canal do YouTube. Agora eu vou fanpage aqui, direto no Face. 1, 2, 3, foi, entrando ao vivo. Olá, estamos aí ao vivo. Paz e graça, amados. Deixa eu me posicionar aqui melhor. Estou aqui com o YouTube, com vocês aqui no Face. Vou falar um assunto aqui de relevância e importância, né? E nós temos trazido algumas informações para que ninguém fique no grupo do fanático e também não desapercebido das coisas que acontecem. E eu sempre faço comparações de um momento espiritual acontecido com as coisas que acontecem no presente momento. E eu gosto, da minha maneira, assim, que haja uma reflexão nossa, né, em conjunto, relativo ao momento que nós estamos vivendo no Brasil, das circunstâncias que estamos passando, enfrentando, né? Todo mundo está sofrendo de alguma forma, de alguma maneira, mas nós damos graças a Deus por tudo, apesar de todo esse sistema corrupto, né, que está envolvido em todas as camadas, em toda parte. E algumas pessoas se salvam nesse meio porque tem o bom e o ruim, como nós já falamos, né? Em todos os lugares, em todos os setores. E eu vou fazer uma narrativa aqui do livro de Ezequiel, no capítulo 37. Eu vou resumir esse assunto do profeta ouvindo a voz de Deus e fazer uma comparação da nossa vida, da nossa existência, do governo, dos grupos de congregações denominacionais que colocam-se em geografias, né, em CEPs. E o que Cristo tem a ver com isto em relação à nossa vida, concernente a tudo que está acontecendo. Se você tem uma percepção disto, você compreende o que está acontecendo, e se você fica assim e nada faz. Tem um ensinamento que diz, quem é espiritual entende, que devemos orar por todos e por Jerusalém. Baseado nesse aspecto, biblicamente falando, que Deus escolhe uma nação, Deus escolhe a nação, e as pessoas olham para Deus, conhecem a Deus, e é separado um povo, nação de Israel. Depois nós compreendemos na caminhada que Deus não faz acepção de pessoas, simplesmente pelo quem quer e quem não quer, quem deseja e quem não deseja, quem aceita e quem não aceita. E dentro da sua simplicidade da época, como é que essas pessoas adoravam a Deus? Dentro da sua percepção de ocasião, de história, onde faziam monturo de pedra, sacrificavam animais, faziam suas relações de orações, sacrifícios de homens, né? E tudo isso era o homem em relação a Deus, mas Deus sempre foi o mesmo, ele nunca mudou. Deus é ontem, hoje e o eterno. Nós, que a nossa mente é pequena, nosso raciocínio é muito fraco, e quando compreendemos um pouco mais Deus nas outras pessoas, aí nós começamos a entender Deus na sua essência. Porque daí nós começamos a produzir Cristo em nossa mente. E aí o vale dos ossos secos e as corrupções. A mensagem de agora, por uns 10 minutos, 15 minutos talvez, para nós conversarmos sobre esse assunto. Na narrativa bíblica fala que, sintetizando o livro de Ezequiel, na sequência do cânon, 26º livro, na sequência dos escritos, e está depois de Lamentações de Jeremias, um dos livros da Antiga Aliança, e é um dos 5 profetas maiores. Ele é chamado e diz assim, pelo Espírito elevado até um lugar, e ele tem a visão de um vale cheio de ossos secos, e pessoas que já haviam morrido, estavam só os ossos secos.
já estavam brancos, estavam secos, não tinha mais nada sobre eles. E há um diálogo, espiritualmente falando, de sonho ou de visão, que Deus pergunta para ele: por acaso eu posso dar vida a esses ossos secos? E o profeta diz: olha, tu o sabes, Senhor, isso não está comigo. Essa essência de poder é tua. Então diz assim: profetiza sobre eles para que eles achem as suas junções e comece a crescer pele, tecido, nervos, carne, e eles se encontrem, e esses ossos secos na sua estrutura humana começam a sintetizar novamente uma pessoa. E eu colocarei o meu espírito sobre elas. E na sequência dessas palavras há de novo um fato que dessa comunicação que ele entende espiritualmente, ouvindo a voz do Senhor. Ele diz: haverá somente um rei, um senhor e um pastor para todo esse rebanho. Quando Jesus fala em João 15 que ele é a videira verdadeira e todo aquele ramo enxertado nele produz frutos, sem estar em Cristo não produz nada, eu compreendo a igreja em Cristo. Quando se fala da nação de Israel, que ali está falando sobre a questão do povo de Israel que estava em pecado, distanciando-se da presença do Senhor, pelas corrupções, pelas idolatrias, pelas prostituições, pelos enganos e as mentiras, o povo que era um fruto deixa de ser, começa a padecer e a perecer. Nessa visão dos ossos secos é sintetizado o povo de Israel, que era, na sua percepção, um povo que andava na presença do Senhor e deixa de andar. Hoje, nós podemos trazer para as pessoas que dizem que são uma igreja. E a igreja não é um corpo físico morto, parede de madeira, parede de alvenaria, uma denominação específica a qual você possa estar frequentando. Igreja é você em Cristo. E quando eu falo isso, não estou falando contra as denominações, que há agrupamento de pessoas, não. Eu quero que você entenda que quando falamos em Cristo, corpo vivo, que a igreja é um corpo vivo andando pela face da terra, em qualquer lugar da terra, desse planeta, em Cristo ele tem vida. Daí é a igreja. Mas quando ele perde esse contato com a videira verdadeira, ele deixa de produzir. E deixando de produzir, ele morre. E aí começa a tornar-se um osso seco. A nação de Israel estava nessa situação. A igreja, pessoas se encontram nessa situação. Mas quando eles entenderem e ouvirem a voz do Senhor, o Espírito do Senhor habitando no coração, porque a porta que abre e não fecha é o coração da pessoa, é do ser humano. Deus vivo dentro de cada um. E aí dá vida, e vida com abundância. E o Espírito soprado dentro do ser humano é a igreja caminhante, viva na terra. Então eu quero que você entenda isto. E as corrupções que está acontecendo à nossa volta, eu quero que você entenda que muitas pessoas que possam usar amuletos, simbologias ditas cristãs, quero que você também compreenda outro fato, que Jesus, o Cristo de Deus, ele não criou o cristianismo. Quem criou o cristianismo foi Constantino, em 313, por volta de 313 da nossa era, para fortalecer o Estado. Então ele criou o cristianismo para fortalecer o Estado. E esse cristianismo criado por Constantino não tem nada a ver com Cristo. Isso eu quero que você compreenda. Jesus ensinou a andarmos num caminho onde a verdade, a justiça e o amor e o perdão fazem referência à pessoa de Cristo. As demais organizações são simplesmente relacionadas a grupo de pessoas que dentro desses ambientes se encontram em harmonia lá dentro. Tá, mas Jesus não falava do templo? Jesus não estava com 12 anos dentro do templo? Estava dentro de 12 anos no templo, sim. Quando ele fala para sua mãe, quando a mãe preocupa-se com ele e não encontra ele depois de 3 dias, tem um encontro, dizendo: olha, eu estava na casa de meu pai. Porque os homens criaram um templo para ter uma referência de encontro com pessoas. E Jesus,
ele, no lugar que lá estava, era o lugar de debater os assuntos. Ele foi lá para debater os assuntos relacionados ao Pai. Mas Cristo, andando pelos caminhos, ele era a igreja viva. Não era um templo específico, mas como um homem no seu entendimento, que Davi quis fazer uma casa e Deus comunica assim, olha, eu não habito em templos, em lugares feitos por mãos de homens. Quem vai me condicionar num ambiente? É dentro do coração do ser humano. Mas tu tem as mãos muito sujas de sangue, Davi, isso vai ser para o teu filho. Daí o que acontece? Salomão constrói o templo. Depois, num determinado momento, Jesus lá no caminho, entrando na frente do templo, ele estava fazendo comércio. Daí Jesus relata, transformaram a casa de meu pai em uma casa de covil de ladrões e salteadores. Aí ele pega um azorrague, derruba as tendas, as barracas, solta os animais, os pombos e os cabritos, e dá uma surra em alguns que estavam por ali. Porque o lugar de referência que as pessoas tinham na sua percepção ainda era um lugar de oração, que era o de encontro. Mas ainda Cristo estava ali porque eles não entendiam ainda Cristo na essência, que iam no caminhar com Cristo nos lugares que ele passava no Mar da Galileia, junto com as prostitutas, junto com os pecadores, os publicanos, os fariseus, falando em essência, em amor e em verdade. Cristo estava ali. E quando Cristo entrava dentro do templo para ler ou para falar alguma coisa, os fariseus, os religiosos, o expulsavam dali, porque ainda não aceitavam Cristo como o Senhor da existência. Como muitos lugares ainda hoje, Cristo não se faz presente nesses lugares, mesmo estando em todos os lugares, mas eu quero dizer que não faz presente no coração das pessoas, que é o diferente. Então nós temos os vales secos em vários lugares. Quando a essência do Espírito da Graça toma conta das pessoas, aí é a igreja, aí é a vida. E as corrupções? Aonde entram? Paulo, fazendo uma comunicação com Timóteo na sua primeira carta, no capítulo... meu joelho aqui. No capítulo 6, no verso 10, ele faz uma advertência para Timóteo. Olha, meu amado amigo, irmão, compreenda e fale para os demais que o princípio de todo mal está no amor ao dinheiro. Quando as pessoas ficam apegadas ao materialismo, ao dinheiro, ao financeiro, ele esquece das amizades, esquece do princípio do amor, da fraternidade, da igualdade, da solidariedade, da harmonia com as outras pessoas. Porque ele está fissurado num objetivo, ele vai fazer qualquer coisa para atingir esse objetivo, para enriquecimento. E esses enriquecimentos muitas vezes são ilícitos, são propensos a passar por um escrutínio, por uma peneira de uma justiça humana, legal, dentro do parâmetro ao qual nós estamos no judiciário, STF, Ministério Público, e ele vai ficar na peneira, ele não vai passar. E quando nós falamos de corrupções, as pessoas só pensam naqueles que estão ocupando cargos políticos, né? Mas nós temos corrupções dentro de casa, na farmácia, no banco, no posto de gasolina, no supermercado, aonde as pessoas estão. Se elas não são honestas, se elas desprendem para fazer o mal, para desviar, para se corromper, ali há também uma raiz do mal. Porque a vontade maior é o dinheiro. E acabam perdendo amizades, relacionamentos. E quando olham para o setor político, eles não podem falar, porque também o fazem na mesma proporção. Mas daí quando falamos de governâncias, que já falamos no encontro anterior sobre a psique de alguns que estão no domínio dos governos, né, que são psicopatas de plantão, maquinando, traquinando coisas para levar vantagem, para deixar o povo aflito, para enganar, para dar uma diminuição do valor aqui e depois lá na frente colocar mais valores mais altos, tira daqui, bota para lá e as pessoas acham que está tudo bem e está satisfeito com isto. Um choque existencial que existe por causa dos tempos passados, nenhum governo vai tentar ou vai poder fazer tudo de uma hora para outra. Deixou-se mal acostumado pelos vícios que aconteceram, trazendo pelo tempo e o tempo. Não é um choque no momento que vai trazer tudo à normalidade. Isso tem que ser com temperança. Mas, amados amigos, irmãos em Cristo, eu quero que você tenha esse discernimento, que a seiva que dá vida à nossa carne
a alma e o espírito que nos condiciona a estarmos em pé, ele foi derramado, foi dado por uma oportunidade a qual nós entendemos Deus em nossa existência. Mesmo que você não compreenda e não entenda e discorde disso, que você até não professe nenhum tipo de fé, que é ateu, e nas suas indagações, nas suas preocupações, você cada vez quando cavoca mais para dizer que não existe, você se aproxima mais do Criador. Você não conhece a Bhaskara, a tabela de Linus Pauling, geometria, você não conhece a ciência quântica. E aí, a física, né, que é a ciência, e quer discernir Deus. Deus a gente não tenta explicar. Deus é, sempre foi e sempre será. E quando se fala de um só governo, um só Senhor e um só pastor, não é o governo que vai ser implantado aí decorrente da grande tribulação. Não. Quando está falando aqui, é depois quando as pessoas se converterem realmente ao Senhor, mesmo que sejam grupos pequenos, 10, 20, 50, 1 milhão. Esses com o coração e com o espírito voltado ao Senhor. Daí não tem governo humano sobre estes, porque ele espiritualmente ele entende a Deus na sua essência, que é amor e verdade e justiça. E quando estes que são corruptos se converterem, a nação terá paz, terá sossego e tranquilidade. Então esse sopro dos vale dos ossos secos é toda a pessoa que morta espiritualmente está nesse planeta, pensando somente nas riquezas materiais, na abundância dos seus viveres, nos seus bel prazer, esquecendo do semelhante, do próximo, e esquecendo aquele que deu a vida, aquele que dá e tira, aquele que bota hoje aqui e daqui a pouco lança ali, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, mesmo assim que nós tenhamos o domínio sobre nós mesmos no sentido das nossas escolhas, porque isto é a liberdade que todos nós possuímos, de fazer ou não fazer, de deixar de crer ou crer, de ir em frente ou parar, de caminhar ou ficar estagnado, em estado de inércia. Pessoas vivas andando e pessoas mortas andando, pessoas sem vida procurando um motivo para viver. O princípio de tudo que nós já falamos, eu quero que vocês compreendam, é o amor. E onde amor é vida. E nós colocando esse amor em nossos corações, entronizando ele em nosso ser, a gente compartilha com os demais essa graça da percepção, de superar as dificuldades, amando e perdoando. E que esses que estão no poder, que estão fazendo as suas corrupções, seus enganos, seus conluios, eles têm um tempo determinado e o tempo deles já está terminando, já está pronto para serem retirados de onde se encontram. E você entende isso. E mesmo assim, que você não goste, você acha ruim, que você é contra, mesmo assim você deve orar. Você deve orar. É o princípio do amor. Orar. Porque quando você ora para a tua casa, ora para os governos, a paz retorna para ti. Mas você não fica de braço cruzado, você não aceita as questões. Você trabalha em prol de uma coletividade. Eu e você, que recebemos essa essência do sopro do Espírito de Deus em nós, sentimos os tecidos, as correntes sanguíneas, a pele, a estrutura formada, e nos colocamos em pé para bem dizer aquele que vive para todo sempre. E nós não ficamos alienados às coisas que acontecem à nossa volta, porque temos o entendimento e a percepção do bem e do mal, da luz e das trevas, do amor e do ódio, e daquilo que é bom para todos e que eu faço parte desse contexto.
Que Deus abençoe vocês, a nós todos, e vos dê graça e sabedoria, e que o Espírito da graça e do conhecimento esteja sobre cada um, enchendo os vossos corações de paz, de luz e entendimento. Não fique tão preocupados devido às circunstâncias que acontecem, mas cada momento que você diz não para o errado, não para aquilo que é ruim, você está ajudando muitas pessoas, está contribuindo muito e muito para uma sociedade mais digna, mais ordeira e mais pacífica, indiferentemente daquilo que você professa. Que eu não falo de religião, eu falo de vida em Cristo. Eu não falo de denominações congregacionais, eu falo de igreja em Cristo. E quando eu falo isso, não falo contra quem está, não falo contra quem frequenta, não falo contra quem tem uma religião. Mas eu quero que você entenda que é onde você está que flui o amor, que flui a verdade, a paz e a justiça. E isso é o princípio de tudo. Porque tudo isso passa. Tudo isso é passageiros. E nós estamos aqui também como um passageiro nessa caminhada. Curta bastante essa vida, ame bastante, desfrute daquilo que Deus fez e proporcionou para cada um de nós, respeitando ao próximo, amando ao próximo e respeitando a natureza que também é criação de Deus. É os vales dos ossos secos. Deus dá vida a quem não tem vida e dá oportunidade para quem não tem oportunidade. E essa porta que foi aberta, ela não se fecha. Essa igreja que foi constituída em Cristo é dentro do coração de cada um. E quando ele bate, você escuta, abre, ele entra e faz morada. Isso dá vida. Isso é vida. E paz. E graça. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe aqui. Deixa aqui o Jair Agro. Um abraço. Abraço a você, irmão. Terezinha Rolinho. Clarice, Selumar, Regina, Kaffen, Elisete Schwartz, Oscar Neubert, Silvana Rodrigues. Mais pessoas ali para cima já entraram também. Beijo no coração de vocês aí. E um domingo, o resto de domingo abençoado. Um início de semana também que iniciou-se hoje, mas a segunda que é o dia de trabalho para muitos. Muita saúde e paz aí para todos. Beijo no coração. Até mais.